Valdir Pereira. Tá aí 8h01, Rádio Coração FM, programa Manhã Viva, empreendedorismo e negócios. Hoje o professor Valdir Pereira estará conversando com o professor Sérgio Almir e estarão falando, ele que é mestre em gestão e produção, hoje falando sobre a declaração de imposto de renda, né? Está chegando aí dia 30, é o último prazo para fazer a declaração de imposto de renda. Ainda muitas pessoas que possuem dúvidas. Houve também uma mudança neste ano de 2020. Valdir, seja bem-vindo, Rádio Coração, mais uma vez, para o programa Empreendedorismo e Negócios. Bom dia, meu irmão. Olá, Alcemir Soares, sempre é uma honra estar aqui com você na Rádio Coração. E de modo muito especial, né? Hoje nós estamos trazendo à tona, né, um tema bastante importante. Na verdade, todos os anos está na agenda do povo brasileiro, né? Essa questão da declaração de imposto de renda. E você já sabe, né, Alcemir, que eu tenho o costume de, quando eu não sei muito de um assunto, eu convido quem sabe, né? Quem tem todo o conhecimento e a expertise para nos ajudar e trazer aos nossos ouvintes essas explicações, um pouco deste conceito. E hoje eu tenho a honra de ter convidado o meu colega, professor Sérgio Almir Wachter. Agora, você acha que com esse nome... Pois, eu fiquei com medo de falar, viu? Por isso mas não é qualquer pessoa. Eu treinei 15 dias para falar o sobrenome do professor Sérgio Almir Wachter. Ele que é contador, né, de formação, tem uma especialização em contabilidade gerencial pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestre em produção e gestão agroindustrial, coordena, né, o curso de Ciências Contábeis da Unigran, né, também é professor, tanto na modalidade presencial quanto EAD. Ele tem o seu escritório de contabilidade, né, contador, e é consultor, né, pelo Sebrae. Professor Sérgio Almir, você me escuta bem? Bom dia, professor Valdir. Bom dia, Alcemir. Bom dia. Obrigado aí pelas considerações. Eu sempre costumo ser feliz, né, nessas recomendações, viu, Sérgio? Pode ficar tranquilo. Obrigado, doutor. Sérgio, nós estamos aí, hoje já é dia 24 de junho, né? De um modo extraordinário, né, professor? Nós estamos aí, estamos vivendo esta prorrogação pela Receita Federal da entrega do imposto de renda, algo que o povo brasileiro duvidava que iria acontecer, não é isso mesmo? Até os últimos dias do mês de abril, professor, era quase incerto, né? Foi ali no finalzinho do segundo tempo que o pessoal prorrogou, né? Que a Receita Federal prorrogou. Pois é. Mesmo assim, meu amigo, a semana passada ainda tinha 10 milhões de contribuintes para entregar a declaração, como sempre, né? O povo brasileiro tem esse costume, né? Deixou para junho, então vamos aproveitar os 3 últimos dias e nós terminamos lá. É impressionante, mas é assim, a cultura é essa. Mas, professor, eu tenho algumas perguntas aqui, até mesmo para que o nosso ouvinte possa se familiarizar com algumas terminologias, algumas situações. Eu procuro sempre nos nossos programas ser bem didático, porque nós temos ouvintes de todas as esferas e o alcance deste programa, da Rádio Coração, tem sido muito grande. No nosso estado via internet, né? Fora do estado. Então é muito importante, eu gosto de trabalhar essa condição. E tendo professores como convidado, eu fico bastante tranquilo nessa condição. Mas, professor Sérgio, existe uma diferença entre imposto de renda e declaração de renda? Como que é essa situação? Funciona da seguinte forma, durante o ano calendário, né, nós estamos agora fazendo
as declarações referentes ao ano de 2019. Então a gente chama isso de ano calendário, né? Certo. E durante esse ano calendário, muitos já contribuem com o imposto de renda, seja retido na fonte, seja pago pelo Carnê-Leão como autônomo ou algo assim, de aluguéis e tal. Então, o imposto de renda é o próprio imposto que a pessoa, né, que o contribuinte já recolhe, né? Então, tem muita gente que fala assim, pô, mas eu já paguei o imposto durante o ano e eu tenho que agora pagar mais ainda, né? Sim. Então, nesse momento, né, nessa época, entre março e abril, e excepcionalmente esse ano até agora, dia 30, sim, a gente faz uma declaração de ajuste, né, que é a própria declaração do imposto de renda. Essa declaração de ajuste, ela então pega tudo que a pessoa recebeu, tudo que a pessoa já teve de retenções e faz os ajustes na declaração, colocando dados que durante o ano calendário, digamos, no seu salário ou na sua própria, no próprio autônomo, não tem como deduzir. Sim. Agora a gente pode deduzir despesas médicas, hospitalares, planos de saúde, escolas, né? Então, no ajuste nós temos algumas coisas que podem vir a reduzir o valor do imposto já pago anteriormente, ou então, né, a fazer a diferença entre aquilo que foi recolhido, né? Sim. E agora a gente faz a declaração de ajuste. Quem pagou mais, quem pagou a mais, digamos assim, no sentido de que teve outras despesas, terá restituição, né? Sim. E quem teve uma retenção menor e por outras razões ou outros rendimentos, né? Sim. Vai acabar pagando mais, né? Então agora pode pagar daqui para frente ainda em 8 parcelas. Então é nesse ajuste, né, desta condição do que a pessoa recebeu ao longo do ano de 2019, né, que é o ano calendário que você está explicando. Então ela faz esse ajuste, caso ela tenha pago um valor, foi retido dela um valor maior do que devia, ela é restituído. Caso não, ela paga esse valor que pode ser parcelado, isso que está dizendo. Agora, ô Sérgio, quem é que deve declarar? Todo mundo tem que declarar renda? Tem aquelas situações obrigatórias, né? Quem ganha aí a partir de 28 mil e alguma coisa por ano, mas tem outras situações também, não é só a questão do rendimento em si, do salário, né? Certo. Mesmo que você tenha rendimentos isentos acima de um patamar, acima de 35 mil por ano, ou você adquiriu imóveis de alguma forma, ou por aquisição, ou por herança, né? Certo. Porque tem um limite também, quem tem imóveis acima de 300 mil precisa também fazer a declaração. Entendi. Então são outras situações também que concorrem. Muitas vezes não é só a questão do pagamento do imposto em si, né? Tá. Mas a obrigatoriedade de prestar essa declaração para a Receita Federal. E tem um detalhe, que nem, às vezes a pessoa trabalhou um período e não chegou a ter, né, a renda. Ela também pode fazer porque eventualmente pode ter restituição, né? Correto. Mas nesse sentido, Sérgio, é claro que a própria mídia, ela acaba por massificar, olha, quem recebeu até o teto não precisa declarar, ou quem recebeu acima desse valor é obrigado a declarar. Nessa condição, alguém não obrigado, por exemplo, que recebeu a menos do teto, ou que tem uma coisa nesse sentido, ela pode fazer essa declaração? Sim, até justamente porque, vamos pegar uma suposição aí, a pessoa trabalhou alguns meses durante o ano com salário acima do teto e teve retenção, né? Certo. Se ela não teve outro rendimento, praticamente esse valor retido ela pode restituir, né? Tem um dado, o pessoal da Receita Federal eventualmente fala sobre isso, né? Existe aí muito dinheiro parado de pessoas que nunca declararam, justamente por essa questão da não obrigatoriedade. Porque está abaixo do teto. E que deixaram de fazer e esse dinheiro fica para a Receita, quer dizer, ele vai cair depois dentro do Tesouro, né? Mas há uma grande parcela, né? Há um grande valor nesse sentido, assim, de pessoas que poderiam ter restituído, né, o seu imposto, por algum motivo não fizeram essa declaração. Nesse pressuposto, professor, então nós podemos dizer o seguinte,
O indivíduo trabalhou um tempo e ali no contra-cheque dele, ou quando ele pega um relatório anual, vem especificado que houve uma retenção de imposto. Por mais que não tenha dado esse teto de 28 mil aí, ele pode fazer declaração e ele pode ter esse valor restituído. Correto. Isso é bem provável, né? Acontece muito, né? Então, é bacana, né? A pessoa, na verdade, tem que pegar o que a gente recomenda, né? Pega sempre um informe e leva para um profissional da contabilidade para que ele verifique isso, né? Entendi. De posse do informe de rendimentos, lá do resumo anual, a gente já orienta ele, olha, você não precisa fazer porque você não chegou no teto e não tem retenção, então tá desobrigado, mas se você quiser fazer por outras situações, pode fazer. Se teve retenção e a gente já percebe que essa pessoa pode restituir, né, melhor ainda, né, porque aí é uma forma também de rever esse valor também. Aproveitando assim, porque às vezes a questão da obrigatoriedade, sim, ela tem lá, né, aquilo que eu já mencionei, né, as situações que obrigam a pessoa. Certo. Mas hoje a declaração do imposto de renda também é um informe de rendimentos para pessoas que têm atividade informal, né, que são autônomos, né. Uhum. Então, é um período que você pode regularizar uma situação por um ano inteiro, né, essa declaração vale por um ano. Sim. Então, se a pessoa é autônoma, ela recebe lá um valor X por mês, ela também pode fazer a sua declaração informando quanto que ela recebe mensalmente no calendário e declara isso. Isso fica na base e a qualquer momento isso pode servir para cadastros, né, para aquisição de bens. É um comprovante de renda, né, professor? É um comprovante de renda. Sim. Especialmente aí, houve um tempo que quando abriu aí os sistemas aí da Minha Casa Minha Vida, por exemplo, aqueles programas da Caixa Federal, muita gente não tinha uma forma de como comprovar o seu imposto de renda, né? Uhum. Então a declaração de imposto de renda faz essa função também, quer dizer, você oficializa, né? Entendi. E é um documento válido, porque ele é transmitido para a Receita Federal, ele tem uma validade jurídica, uma validade pública muito grande, né? Ô, professor, uma coisa que muitas pessoas têm dúvida, né, também é alvo de esclarecimentos pela mídia, é o que declarar, né? Então, por exemplo, eu tenho lá, eu sou um empresário individual, eu tenho alguma condição de, né, faço um trabalho autônomo, alguma coisa nesse sentido, tenho uma renda, posso fazer declaração, mas eu tenho também uma bicicleta, tenho 2 patos, tenho lá 3 galinhas, tenho... O que eu preciso, né? O que precisa ser declarado? Tudo tem que ser declarado nessa declaração anual, tem coisas que não precisa, que tem um valor inconsiderável, vamos assim dizer. Ou eu posso aproveitar e colocar tudo que eu tenho na minha vida nessa declaração. Além das rendas, né, aquilo que nós falamos, né, a parte da declaração de bens, né, que faz aí, então, o seu patrimônio, né, tanto os bens que você possui, como também dívidas, né? Aquilo que você eventualmente possui de forma financiada. A gente brinca muito a declaração de imposto de renda, na verdade, vai mostrando a evolução patrimonial que a pessoa tem. Né? Sim. Você não pode sair de 0 a 100 sem ter declarado nada, vamos imaginar. Entendi. Assim. É evidente que, de repente, você nunca era obrigado e você economizou e conseguiu comprar um terreno, conseguiu comprar um carro, então tranquilo, você pode declarar isso e mostrar que é a sua evolução patrimonial. Mas a declaração de bens, ela tem essa função. Eu comprei uma casa por R$200 mil. Beleza. Tá, mas como é que eu fiz essa aquisição? Eu fui lá na Caixa Federal, no banco lá e fiz um financiamento de 150 mil. Os outros 50 mil eu já havia, né? Já tinha como poupança, como renda. Sim. E aí fecha então essa questão de evolução patrimonial que a gente fala, né? Então isso também é muito importante. É claro que você não vai ficar declarando coisas de pequeno valor, né? Isso não justifica, né? Mas assim, veículos, terrenos, né? Algumas ações, né? As contas bancárias, né? Os saldos de investimentos e tudo mais. E também as dívidas também são importantes porque elas compõem, né? Digamos assim, a origem muitas vezes do dinheiro, porque se você de repente teve uma evolução patrimonial positiva e não teve renda suficiente,
você comprova que você adquiriu isso de uma forma financiada, alguém está te ajudando a pagar isso. Professor, algumas pessoas têm dúvida em relação à poupança. Então, o Alcemir aqui, o nosso locutor, ele tem a conta corrente que faz toda a movimentação, mas ele tem uma poupança. Todo mundo sabe que as poupanças que ele tem é gorda, sabe? Então, essa poupança que está lá no determinado banco, está tranquilo, ele precisa declarar no imposto de renda essa poupança ou ele pode deixar quieto lá, faz os informes da conta principal, que é a conta corrente? Não, declara junto, né? Vai declarar a conta corrente, os saldos em 31 de dezembro, né? Então você compõe lá o teu saldo no final de dezembro, e na poupança também já vem um informe, né? Os bancos também fazem um resumo, né? A gente chama isso de informe também de rendimentos, né? Onde eles demonstram os saldos em 31 de dezembro. E a poupança tem lá um rendimento, é um rendimento isento, e daí há um campo também para preencher isso, né? Então, mas comprova, ajuda a somar o valor. Sim. E é importante, é bom colocar, né? Porque a sua situação patrimonial, ela faz parte também, digamos assim, da questão cadastral, né? Então você mostra, além da tua renda também, né, como você está administrando os seus bens, né? Como é que você está administrando a questão positiva aí do seu patrimônio. Muito bem, nós estamos aqui então conversando com o professor Sérgio Almir, que é contador, e estamos aqui falando sobre os principais pontos da declaração de imposto de renda. Professor Sérgio, e uma coisa que a Alcemir me lembrou inclusive aqui agora, em relação aos gastos com cartão de crédito, né? As pessoas, elas às vezes não têm uma conta corrente, mas ela tem aí, porque hoje cartões de diversas bandeiras são oferecidas à população de uma maneira aleatória, e algumas pessoas têm gastos aí com o cartão, e às vezes ele gasta, a família toda gasta, tem um limite grande e não tem renda que comprove isso. Esses gastos com cartão de crédito, ele vai em alguma parte na declaração de imposto de renda? Não, na declaração não vai, mas existe uma forma, né, depois do cruzamento de informação, com relação ao que foi, vamos imaginar assim, você teve um salário num teto aí de 30 mil por ano e você extrapolou no cartão 40, 50 mil porque emprestou cartão para irmão, pai, mãe e tal. Então, poderia haver, né, isso é uma suposição, mas é um cruzamento de informações de uma incompatibilidade entre a sua renda, né, e aquilo que você eventualmente gastou no cartão de crédito. Entendi. Pode acontecer, não que você precise declarar. Certo. Isso é um cuidado, né, que a pessoa deve ter com relação muitas vezes a alguma renda informal, né? Vamos imaginar, eu alugo uma casa, mas a pessoa não declara e tal, faz parte da renda, mas se eu não declaro isso, evidente que na hora que eu vou usar esse dinheiro para gastar e vou comprar, a hora que eu coloco meu CPF em algum lugar onde eu vou fazer uma compra, eu estou indicando uma saída de dinheiro. Entendi. Certo? Você hoje pode ir no comércio, né, deseja colocar seu CPF na nota. Entendi. Então, ao momento que você fala que sim, você está declarando que você está dispondo de um dinheiro. Né? Se você tem origem desse dinheiro, dessa renda, perfeito. Mas se não tiver, né, se essa renda vem de alguma situação eventualmente não declarada, né, isso depois pode gerar essa diferença, certo? Então tem que tomar muito cuidado nesse aspecto. Por isso que a gente fala que a declaração de renda é evolução patrimonial. Você tem uma entrada, você tem que ter também uma saída compatível, né? Entendi. Ô Sérgio, nós temos uma Receita Federal que tem uma expertise, um preparo, e você está nessa área contábil já há tantos anos, uma experiência fantástica nisso, e a Receita Federal nunca esteve tão bem preparada para esses cruzamentos que você está mencionando, do que anos atrás. Ela nunca esteve tão preparada e as coisas não estão tão cruzadas, né? Porque onde você, disse muito bem, onde você coloca o seu CPF, ali as informações elas começam a circular e depois elas se encontram. E o sistema da Receita Federal do Brasil é um dos melhores do mundo, né?
Sim, sim. Na verdade, hoje, se você perceber, a mão de obra de pessoas por trás disso é muito pequena. É tudo um sistema que foi criado, né? Uhum. Essa inteligência artificial da Receita Federal, ela é muito grande. No momento em que você transmite uma declaração, nesses poucos segundos em que a declaração sai do computador e vai para a Receita, já são checados algumas milhares de informações. A data de nascimento de um dependente. Sim. O dependente já foi declarado em outra declaração. Então, coisas assim que num bate e volta, ali já são feitas muitas coisas. Então, a Receita Federal tem realmente esse poder, né? E depois, a declaração fica, a gente chama isso em processamento, né? Porque você, a partir do momento que você transmite a declaração, ela está na base da Receita Federal e ela fica em processamento. Nesse tempo, são checados, então, várias situações, né? Se a renda é compatível, se a informação que veio da fonte pagadora bate com a sua informação, a informação dos bancos, e etc. E aí vai tudo... Tudo isso via sistema, né, Sérgio? Tudo via sistema, não tem ninguém operando isso manualmente. Isso é tudo feito via sistema. O sistema está trabalhando nisso, né? Então ele começa a fazer né, o computador começa a rodar isso, né? Nós temos uma grande massa de ouvintes, Sérgio, do campo, né? E eu sei que uma das suas expertises, né, do seu atendimento no seu escritório também, são os produtores rurais. Como é que entra o produtor rural nessa questão do imposto de renda? Normalmente também. A produção rural, né? Hoje nós temos um teto aí. Que a gente tem muito número na cabeça, mas vamos dizer o seguinte: o faturamento é em torno de 100 até 150, até 160 mil. O produtor não necessita fazer a sua declaração de renda, né? Então, faturamento no sentido de venda de produtos. Mas hoje praticamente todo mundo já alcança esse valor, né, dado ao preço aí da produção, né? Certo. Então ele vai declarar o seu faturamento, né? E o produtor rural, ele tem duas situações de forma de apresentar. Ele faz uma contraposição da receita com as suas despesas, o seu custeio, o seu investimento, e apura um resultado, né? Então, eu vendi 500 mil de produto e gastei 300 mil. Então, 200 mil vai ser um valor que vai entrar como tributação. Entendi. Ou, então, se ele não tiver despesa, ele tem uma forma de apurar isso também, que a gente chama por estimativa, né? Então, o governo diz assim, não, 80% do seu faturamento você pode considerar custeio. Então, você faz uma opção entre o que for melhor. Certo? Então você apresenta as despesas, se as suas despesas, custeio e investimento pode ser às vezes até maior que o faturamento, porque na produção rural os investimentos em máquinas, equipamentos, tratores e tal, eles contam como custeio. Então muitas vezes o produtor rural se aproveita dessa, não é no sentido de se aproveitar, mas é um benefício fiscal que é dado ao produtor rural. Sim. Considerar o imobilizado como custeio. Isso na atividade urbana não tem. Ele é investimento, ele tem que ser lançado no ativo imobilizado. Certo. Mas para o produtor rural existe esse incentivo, né, dele jogar isso como custeio. Então muitas vezes o produtor rural pode postergar despesas até para anos seguintes, quando ele faz um investimento grande no seu campo de maquinário, por exemplo. Muito bem. Eu vou passar para o Alcemir fazer uma pergunta e depois eu finalizo com você, Sérgio. Tranquilo. Sérgio, bom dia mais uma vez. Legal. Deixa eu falar uma pergunta aqui, que é uma dúvida minha e eu acredito que é dúvida de muitas outras pessoas. Na hora de você comprovar a sua renda, você recebe lá da empresa que você trabalha, né, a renda. O valor que você coloca ali é o valor recebido ou é o valor bruto? Sempre o valor bruto. O bruto. O valor do seu contra-cheque, lá do seu roleirista. Isso já vem naquele informe que a empresa faz. Você vai ter sempre o seu salário bruto. O desconto de INSS, isso vem discriminado. O valor já retido, né, do imposto de renda também está declarado lá, né? Então isso tudo já vem pronto, é só transcrever. Outra dúvida em cima disso mesmo. A pessoa colocou lá o valor bruto. Ela já deduziu com a saúde, né, com o plano de saúde que ela tem, com a escola do filho, ela comprovou lá também.
e ainda assim ela não tem restituição, ela ficou devendo. Mas ela já foi descontada durante o ano inteiro, vamos dizer assim, lá no holerite dela foi descontado já o imposto de renda. Por que isso acontece? Assim, isso não é uma regra. Nós temos muitos casos em que, de repente, a fonte pagadora ou reteve a menos, né? Isso talvez na forma de cálculo, né? Em outros casos, isso acontece muito, quando a pessoa tem duas fontes de renda, né? As fontes de renda somadas na declaração, elas mudam de patamar na faixa do imposto de renda. Então, isso acontece muito. Especialmente os professores, né, que tem 2 contratos, ou no município ou no estado, naturalmente acontece isso. Então, é retido uma parte numa fonte pagadora, retido uma outra parte na outra fonte pagadora. Somando as duas, na declaração, isso muda de patamar e aí, naturalmente, dá imposto a pagar. Mas isso, assim, não é que seja uma regra, mas normalmente, né, nas duas fontes de renda, geralmente dá imposto a pagar. Se for uma fonte de renda só, e mesmo colocando tudo isso, por alguma eventualidade a retenção foi menor. A gente percebe isso no dia a dia muito, muito claramente. De repente, uma vez a pessoa recebeu o valor, teve mais retenção. Mas o imposto é o mesmo, Alcemir. Ou você pagou antecipadamente já na retenção, ou agora você vai pagar no ajuste. Você sempre vai pagar a mesma faixa de imposto. Tá certo. Muito bem, obrigado, professor Sérgio, obrigado, Alcemir. Ô Sérgio, para me encerrar a conversa aqui iria longe, né? Mas legal, muito bom. Para poder, algumas pessoas elas às vezes escutam essa terminologia, mas na verdade não entendem muito o que é a questão da malha fina. O que é isso? Brincadeira. A malha fina é justamente quando a sua declaração cai em exigência, né? Então, eu estava falando antes, né, sobre o processamento da declaração. Quer dizer, então você faz a transmissão, a Receita Federal recepciona e aí fica um tempo de processamento. Se alguma informação transmitida não confere com as informações que já estão na base da Receita Federal, aí você vai cair na malha fina, você recebe uma notificação de que está em desacordo com aquilo que você declarou. Acontece muito, né? A pessoa, de repente, tem uma casa alugada e esqueceu de ir na imobiliária pegar lá o informe de rendimentos que a imobiliária mandou para a Receita. E assim, outras situações, ou um trabalho esporádico, né? O professor Valdir foi lá numa faculdade fazer uma palestra e recebeu um RPA e esqueceu de declarar. Sim. Então, isso vai estar lá no sistema. Então, isso é a malha fina. Uma recomendação que eu sempre dou, na verdade, isso eu faço no meu trabalho, periodicamente, depois que você transmite a sua declaração, que você faça a declaração, você cria um código de acesso e você pode ficar conferindo durante, digamos agora, o restante do ano de 2020. Sim. Você vai olhando lá na base da Receita Federal como é que está a sua situação. Se continua em processamento e daqui a pouco processou, você respira, né? Processou. Sim. Processou significa que as informações transmitidas estão bem. Mas não ainda está concluído, porque durante 5 anos o sistema fica trabalhando. Se lá na frente descobrir alguma coisa que eventualmente foi omitida, ainda pode vir uma notificação. Mas é sempre possível ficar observando, né? Então, a gente fica lá cuidando, olha, aconteceu, né? E daqui 30 dias, daqui 60 dias, nós já vamos saber o que foi esquecido, o que foi omitido. Ô Sérgio, a malha fina seria assim, então, olha, tem alguma coisa errada aqui. Exatamente. Ela faz. E a gente, e o bom da Receita Federal, quando você antecipa, quando você olha antes, quando você confere, se aparecer no sistema que há uma divergência, você pode retificar a sua declaração sem que haja multa ou sem que haja penalidade. Então, você vai lá e faz essa retificação. Depois que você é notificado, aí você tem que justificar isso de uma outra forma. Então, não há mais maneira de você retificar. Exatamente. Ô Sérgio, já encerrando a nossa conversa aqui, eu gostaria que você comentasse dentro dessa última pergunta aqui, eu gostaria que você falasse rapidamente. Houve uma bandeira levantada, inclusive a Rádio Coração trouxe aqui promotores
que vieram falar sobre a campanha para os fundos municipais, né? Legal. Eu gostaria que você comentasse rapidamente também a importância do contador em toda essa parte burocrática, né? O contador, além da responsabilidade que ele tem de manter a vida da organização contabilmente falando correta, né? Você hoje coordena o curso da Unigran, que está há tantos anos aí, formando profissionais na área. O curso teve uma excelente avaliação pelo Ministério da Educação, continuamente emprestando aí através dos professores com expertise nessa área. Então, a gente, como nós estamos trabalhando sempre muito perto ali, a gente consegue ver esse resultado. Então, para finalizar a nossa conversa, você falar um pouquinho da importância do contador, né? E essa questão do imposto de renda é algo que o contador domina muito bem, que consegue esclarecer as dúvidas, como você está fazendo com a gente agora. E finaliza com essa questão da campanha para os fundos municipais. Bacana. A questão, por exemplo, a declaração do imposto de renda, professor Valdir, ela é uma declaração feita pelo contribuinte. Certo. O contador não assina, o contador não subscreve quando é transmitida a declaração. Então, sim, a responsabilidade das informações é do contribuinte. Existem muitas situações que a gente vê, infelizmente nós temos isso, que o contador errou, o contador... Sim. Mas nós temos que tomar cuidado que muitas vezes pode haver omissão de dados. Sim. E isso nós não temos, né? O contador não tem uma bola de cristal para saber se o cara comprou uma fazenda e não trouxe a escritura, não trouxe a matrícula. Sim. Então, eventualmente, as pessoas às vezes esquecem, né? Vamos dizer assim, ou tentam, de repente, omitir dados. Então, certo, isso pode acontecer também. Então, assim, quem faz a sua declaração de imposto de renda com o contador deve confiar nele como ele confia para o médico. Ele tem que dizer onde está doendo. Sim. Né? Então, essa é a situação primeira. Então, e o profissional da contabilidade tem essa condição de orientar, né? A cultura vai mudando ao tempo, né? As pessoas hoje já vêm, antes de fazer um negócio, antes de fazer qualquer coisa, já vêm consultar o contador de como isso pode ser feito. Exato. Muitos contribuintes fazem isso, né? E procuram o contador de forma antecipada, né? Muitas vezes a gente tem que trabalhar como bombeiro, né? A situação já está posta e aí como é que vai fazer? Como é que vai resolver, né? Uhum. Mas assim, o profissional de contabilidade é habilitado para isso, ele vai trabalhar de uma forma correta para que seja realmente transmitida a declaração de forma que reflete aquilo que é o patrimônio mesmo da pessoa, a sua renda e tal. Erros existem, né? Mas é muito mais difícil se o contribuinte traz todas as informações, se ele declara tudo realmente de uma forma certa. A malha fina depois vai dizer se ele fez isso ou não. Exato. Né? Isso acontece realmente. Às vezes você acabou de transmitir uma declaração, daqui a pouco, olha, tem uma renda lá e tal. Bom, vamos correr atrás. Não informou, não mandou o informe, né? Então isso acontece realmente, né? Mas eu falo que a gente tem sempre uma forma de solucionar isso, porque a gente faz esse trabalho de acompanhamento, né? Certo. Tá? Então, assim, o contador é a pessoa habilitada para fazer o imposto de renda, mas quem é o responsável? É o contribuinte. Quem digamos assim, pelas informações, inclusive prestadas ao contador, é o contribuinte. É o contribuinte. Perfeito? Com relação aí à destinação para os fundos municipais, né, a gente também participa muito dessa campanha, né, os contadores estão engajados nisso, tá? Sim. Aqueles contribuintes que fazem a sua declaração no modelo completo, né, nós temos 2 modelos lá na declaração de imposto de renda, o próprio sistema vai dizendo se você tem mais restrição ou mais pagamento, ou você opta pelo simplificado, que faz uma dedução simples, né? Ou pela completa, onde você coloca lá as suas despesas, instrução, médico, plano de saúde e tal. Quem opta pela completa, que é vantajosa e tem imposto a pagar ou a restituir, pode fazer doação aos fundos municipais. A gente fala assim, destinação, porque na verdade a apuração do imposto é única. Certo. E você pegar uma parte do imposto e destinar para o fundo municipal do idoso ou da criança e adolescente, sim, você não vai pagar nada mais. Você simplesmente tira uma parte que vai lá para
para a Receita Federal como imposto de renda e destina para esse fundo municipal da sua cidade, né? Aqui em Dourados nós temos os dois fundos, nós temos o fundo do idoso e temos também o fundo do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Então isso já é possível fazer essa destinação. Vai pagar agora dia 30 de junho uma única cota, né? Nós estamos assim colocando isso também para os nossos clientes em uma aceitação muito boa. Vantagem, professor Valdir, é um dinheiro que circula dentro do município, dentro do município. Você deixa esse dinheiro trabalhando na sua cidade, vai beneficiar aí as crianças, os idosos, vai trazer benefícios, vai trazer construções, vai trazer aquisições, investimentos. É um dinheiro que roda. Interessante, né, Sérgio, que esse é um dinheiro que não é regimentado pela prefeitura, é um dinheiro que o Ministério Público parece que regimenta, inclusive, uma comissão, não é isso? Exatamente, chama fundo, né? Fundo municipal. Então não é uma questão que vai para a prefeitura. Isso. Existe uma série de pessoas que são responsáveis por isso, há uma administração, Ministério Público, as próprias entidades, né, que participam disso, né? E isso é muito bem controlado. A gente percebe que é um trabalho muito bem feito, né? Os promotores estão muito à frente disso, né? E a gente também tem, assim, como órgão de classe aí, o Sindicato dos Contabilistas da Grande Dourados, o SESCOM da Grande Dourados também é parceiro, né? Então nós temos feito um trabalho bem interessante. E a gente quer ver se esse ano a gente consegue extrapolar em muito o valor destinado aí para esses fundos aqui no município. Nós temos assim um valor, me foge da mente agora, mas seria algo em torno, acho que de 2 ou 3 milhões que poderiam ser destinados só para esses fundos no município. Nós não atingimos isso, né? Nós vamos ver se esse ano a gente consegue alavancar isso. Tá certo. Professor Sérgio Almir, quero agradecer o seu tempo. Eu sei que todos os contadores estão aí trabalhando muito nesses últimos dias. Eu quero agradecer a sua disponibilidade por ter estado com a gente aqui. E olha, de grande valia essa nossa conversa. Muito obrigado. E numa outra oportunidade nós convidamos para uma outra temática e quem sabe já com o fim da pandemia possa estar com a gente aqui nos estúdios da Rádio Coração. Eu agradeço o convite, professor. Ao Semir também um abraço e fica à disposição para qualquer momento poder colaborar aí com essa sua atividade também aí na frente à rádio aí. Muito obrigado, Sérgio. Ok, um abraço. Alcemir, eu quero agradecer hoje o nosso programa, teve aí um bate-papo um pouquinho mais longo, mais necessário para os nossos ouvintes, e a gente fica à disposição caso algum ouvinte queira o contato do professor Sérgio, algo nesse sentido, pode mandar um WhatsApp para a rádio e a gente vai estar à disposição. Tá certo, eu que agradeço a presença do professor Sérgio, de grande valor, e também a presença do professor que hoje veio trazer informações, como sempre, do empreendedorismo e negócios. Valdir, obrigado, um ótimo dia. Agora é hora de empreender e negociar. Você ouviu Empreendedorismo e Negócios, com o administrador Valdir Pereira. 8h39, um breve intervalo rapidinho, Padre Reginaldo Manzotti. Medicina Fetal Dourados informa a hora certa. 8h39. A saúde começa antes de nascer. Dr. Márcio Ximenes, CRM 4781, registro de especialidade 6487, Clínica dos IPs, fone 3037-1715. Olá, amigos e missionários da comunicação da Rádio Coração. Chegamos em um momento muito especial do nosso show de prêmios. Estamos na reta final. Você que já vendeu as suas cartelas do 14º show de prêmios, entre em contato conosco pelos telefones 3421-3333 e 3422-9507, que vamos até você para recolhermos os canhotos e organizarmos o sorteio no dia 4 de julho. Desde já, rendemos graças a Deus pela sua vida e missão aqui na Rádio Coração FM, pois com sua colaboração podemos espalhar o amor, maior amor.